Hey guys, it's canal Robert for International Postal Research, diretamente aqui dos Estados Unidos, da Costa Oeste, trazendo informação para vocês. Vamos ao Brasil fazer uma pauta aí. Bom, o ministro Edson Fachin é o relator da pauta do pedido de defesa do ex-presidente Lula. Os advogados de defesa já entraram com recurso pelo STF, Superior Tribunal Federal, mas Edson Fachin foi pedir orientação para Raquel Dodge, a Procuradora-Geral da República, com sua bola de cristal. Primeiro ela foi consultar o Barroso, depois a Carmen Lúcia, depois a Rede Globo e depois a Miriam Leitão da Rede Globo. Então esse factóide político vai dar pano para manga. Então o Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal decidiu ouvir primeiramente a Procuradoria-Geral. Então a defesa do ex-presidente Lula entrou com um pedido de habeas corpus e a petição para as cortes para suspender os efeitos de condenação do caso Triplex do Guarujá, que julguem o mérito dos recursos extraordinário analisado pelo STF, especialmente pelo STJ. Então, durante essa relevância, a gente está vendo que recursos contra a condenação que resultou na prisão do ex-presidente Lula ainda precisam ser admitidos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TF4, que foi comprado por Sérgio Moro. Os caras estão de férias ainda, vão e volta, feriado prolongado, sem falar no Barroso, que está aí viajando aí pelas custas da população para poder fazer palestra pelo exterior afora. Então a gente está vendo aí, como de costume, que o STF está fazendo vista grossa para que haja esse pedido de habeas corpus ainda esse mês. Bom, os advogados de defesa entraram com essa petição no início do mês. Hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados aí no Brasil, pelo que parece. Então a Procuradoria-Geral da República, a procuradora no caso, Raquel Dodge, que é casada com o americano, ela primeiro vai ouvir a Procuradoria. Então vai dar pano para manga, literalmente. O presidente Lula já está mais de 2 meses lá. Ontem nós tivemos aí a pauta de um consultor do Papa Francisco, da Igreja Católica, que foi visitar lá. Ele foi impedido de visitar o ex-presidente Lula, e o nome dele é Juan Glabós, que habla espanhol também, pero de Argentina, e foi a falar com a polícia, da Polícia Federal, pero não deixaram te callar, mandaram callar. Calla-te a boca e se saia fora da cá, porque aqui não tem trabalho para você, pendejo. Ficou muito triste e ele disse que existe algo por detrás, e a deterioração da democracia no país causa indignação. Ele não entende como que a população também deixa as coisas acontecer. Ele, como missionário católico, ele que já visitou vários lugares com uma missão extraordinária, com autonomia do Papa Francisco, da Igreja Católica, para poder realmente visitar aqueles que realmente estão presos, aqueles que precisam de ajuda, enfim, trazer a esperança para aqueles que realmente querem lutar por democracia e por desigualdade social. No caso, ele ficou muito chateado, ele tentou passar em espanhol e foi traduzido. A gente tivemos a oportunidade de entender o que ele queria realmente passar. Ele saiu bastante triste e indignado de saber que a justiça brasileira está fazendo um papel totalmente oposto da Constituição e deixa a desejar. A gente sabe também que no último vídeo que eu expliquei para vocês, muita gente veio me perguntar se o Lula pode se candidatar mesmo sendo preso político. Sim, ele pode se candidatar, e o Tribunal Superior Eleitoral pode indicar a sua inelegibilidade para que certamente ele possa, mediante ao Tribunal Federal, possa ser referendado, ou seja, ele é elegível mesmo estando na cadeia, para você que perguntou aí. O que garante isso é a lei da ficha limpa, no artigo 26C, como eu já expliquei para vocês, que torna elegível todas as pessoas que, no caso, estão presas em segunda instância, ainda não tenha passado pelo TSE, ou seja, o TSE que dá o martelo final, dá o veredito. Então existe uma inseminação
da urna que se pode ser feita, ou seja, até 27 de setembro, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, pode fazer essa decisão, mas antes disso ele pode ainda se candidatar até dia 15 de agosto, mediante a lei. Legal? Então, bom, vamos falar um pouquinho sobre... Eu vou tentar abordar dois fatos importantes que está acontecendo no Brasil. A partir dos vídeos agora, eu prometo para vocês que as coisas vão entrar no eixo para que você realmente possa estar informado e possa estar estendendo. Então, a gente vai explicar um pouco sobre 8 pontos sobre a dívida pública brasileira, que muita gente confunde a dívida pública brasileira com a dívida externa. Na época, o Lula ele conseguiu pagar o FMI, e pelo que parece, o FMI, Fundo Monetário Internacional, que nasceu em inglês significa IMF, entendeu que dá as cartas aí através do consenso de Washington, empresta dinheiro com juros relevantes, mas dá as cartas para poder fazer as privatizações, menciona as leis trabalhistas, é uma máfia, eles que dão as cartas literalmente, e o FMI pediu dinheiro para o Lula na época e o Lula emprestou. Você vê como que está a soberania na época do governo petista, Partido dos Trabalhadores. Hoje nós temos uma reserva de 383 bilhões de dólares. William Goffman, que faz a maracutaia através do Banco Central, que recebeu a autonomia do Michel Temer, para poder difundir o Banco Central, ele faz 2 operações que comprometem a corrupção não passiva, a verdadeira corrupção que não é investigada por Sérgio Moro, juizinho, pendelho, entendeu? Que não desce quando fala numa pessoa que quer viver de glamour, de celebridade, não vou entrar em detalhe, e a operação compromissada, que a gente vai estar explicando com mais detalhes para você que está acompanhando. Então, a gente tem que entender que a dívida externa, antigamente, foi tornada uma dívida externa através do neoliberalismo. Quem levou essas pautas para o Brasil, para ir para o Brasil, foi o Fernando Henrique Cardoso. Eu não vou entrar em detalhe também. Então, ele confundiu. Então, muito é comentado sobre os temas dos gastos governamentais, dos discursos dos homens do governo, somente o ministro da Fazenda, agora o guardia que está ali está mais perdido que segue em tiroteio, e o presidente do Banco Central e da mídia burguesa. Então, todos estão muito preocupados com a capacidade do Estado de honrar os seus compromissos. Então, vamos chegar à frente. Em tempos de crise econômica, que nem no caso o Brasil que está sofrendo o golpe, aí eles armam, eles fecham a torneira através das sanções e o Brasil fica estagnado. Em que a burguesia do mundo todo busca margens para aumentar os lucros desencarregados das crises nas costas dos trabalhadores. Então se cria a bola de neve e coloca no lombo da população. Entre outros argumentos do discurso econômico, serve para justificar o corte dos gastos públicos e as privatizações da reforma da Previdência. Então, a gente tem 2 divisores, dá para entender? Vou voltar agora. 2 divisores de água dentro desse eufemismo. Então, vamos lá. Mas o que as pessoas não conseguem entender, como o dinheiro é destinado para o pagamento da dívida. Então, eu vou falar de 8 passos, e hoje eu só vou falar literalmente de 2, rápido, e a gente vai dar continuidade, depois mais 2, mais 2 e mais 2, e aí a gente fecha para que você realmente possa entender o que significa dívida pública, o que é superávit primário, como é que é feito os incongruentes dos debêntures, e a gente vai estar explicando sobre o superávit e o superávit primário para você que está aí. Então, a gente tem que entender que no governo de FHC, do Fernando Henrique Cardoso, foram gastos quase 3 trilhões de juros e amortização da dívida. No governo de Lula foram destinados 3 trilhões de juros e amortização da dívida. E no governo da Dilma, 5 trilhões para os bolsos dos capitalistas. Então, o que houve de errado dentro desse paradigma, desse paradoxo dos governos Lula, é que realmente eles não drenaram, ou seja, eles não conseguiram cortar e colocar políticas compensatórias para poder ajudar a estancar essa dívida
que virou uma bola de neve. A gente sabe que o processo dessa dívida já está colapsando o produto interno bruto. Então, o Fernando Henrique Cardoso pega com 2 juros de amortização, mas ele entrega com 38, depois o Lula com 3 trilhões e Dilma com 5 trilhões. Então, quais são as justificativas que os economistas falam sobre endividamento público? Bom, segundo a burguesia, a gente sabe muito bem, o Estado teocrático poderia se endividar por diversas razões. Uma das primeiras delas é que quando a sua receita, ou seja, basicamente tributos que cobra, não são suficientes para cobrir as suas despesas, ou seja, pagar funcionalismo público, pagar a saúde, enfim, as pessoas que vivem de privilégio, da educação. E isso pode acontecer porque as receitas caíram e porque as despesas se elevaram. Então, essa é a história da carochinha, entendeu? Quando as receitas são menores que as despesas, temos um déficit primário. E quando as receitas são maiores do que as despesas, nós temos superávit primário. É o que está acontecendo ao contrário. Então, o que o Brasil precisa para a gente terminar? Não vai dar para colocar o segundo a pauta, mas eu vou dar continuidade. Então, a gente está vendo que foi criada uma dívida externa para uma dívida interna. Fernando Henrique Cardoso começou com 2 trilhões, Lula entregou com 3 e a Dilma concluiu com 5. Então, a dívida virou o quê? Uma bola de neve, literalmente, e o Brasil tem 3 formas de renda e poderia ter feito uma auditoria da dívida. Por que não fez? Primeiro, a tributação. O Brasil não imprime dinheiro, money supply, e a dívida. São 3 fontes de renda que o Brasil tem. Só para você ter uma ideia, sem falar do fundo eleitoral, que chega a mais ou menos a 17 bilhões de reais. Então, a solução perfeita para isso, eu sempre bati de frente com isso, é o quê? Cortar gasto e cortar imposto. Então, eu vou estar explicando para vocês no próximo bloco, mas quem é que está ganhando com essa dívida, quem que ganha com essa dívida e quem financia a dívida pública brasileira. Eu vou falar dos bancos também, que compram os títulos da dívida, que é a galinha dos ovos de ouro, que o Brasil paga até 25%. Vai colocar o seu dinheiro na poupança no banco lá para você ver. É a novela das 8. O real está desvalorizado de 80%, sem contar o câmbio, a inflação e os juros. Então, 12 instituições financeiras do país detêm o poder para comprar esses títulos. Então, eles monopolizaram. Esses títulos são colocados em venda, é o que o Banco Central faz, através da operação compromissada, que é uma fraude, é pura corrupção, sem falar do swap cambial. Então, o que acontece? 12 instituições financeiras do país detêm o poder para comprar os títulos do governo e o mercado secundário. Quem são esses bancos? Só para a gente terminar. Banco do Brasil, a Merrill Lynch, que é aqui dos Estados Unidos, que mediou a compra da Vale do Rio Doce juntamente com o Fernando Henrique Cardoso com dinheiro do BNDES, que vale 85 bilhões por 2,3. Que mais? A Goldman Sachs, que é o pior banco escandaloso do mundo, corruption. É o pior que está instalado em todos os países do mundo. E quem não aceita, ele é destabilizado, que nem o Brasil. O Macron, presidente da França, trabalhou para o Goldman Sachs, só para você ter uma ideia. O PDG Pactual, o Credit Suisse também e o Bradesco. Sem falar no Santander, o Votorantim, o Itaú e as corretoras XP, a BCG e a Renascença, distribuidora de títulos de valores mobiliários. No próximo bloco eu vou estar explicando passo a passo para que você fique ligado e possa espalhar para a população quem está por detrás. Como é que essas pessoas, em plena crise, estão arrancando o couro do pobre brasileiro e ficando rico às custas do proletariado. Robert for International Pulse Research. Stick around, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.